Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Igor, você está no Desafios Literários. Como você viu no título, este é um episódio 0, um episódio de apresentação do projeto de leitura 1001 livros para ler antes de morrer. Eu fiz um episódio 0, um episódio de apresentação do projeto de leitura Lendo Nobel, onde lá eu me apresento, explico quais são as minhas intenções, qual é o meu objetivo com este podcast e como que vai funcionar tudo. Caso você tenha interesse em me conhecer um pouquinho mais, entender como que as coisas estão funcionando na minha cabeça, para ver se vocês têm interesse em me acompanhar, eu espero que sim. Então eu sugiro que você dê uma pausa nesse episódio e volte lá rapidinho, mesmo que você não tenha interesse em ler os livros laureados com o Prêmio Nobel de Literatura. Lá tem uma introduçãozinha, lá eu me apresento direitinho, caso você tenha um pouco de curiosidade a respeito disso. Caso você já tenha escutado esse episódio anterior, vamos enfim falar sobre este projeto. Um projeto que sinceramente é bem conhecido. Se você pesquisa na internet, você vai ver várias pessoas fazendo, vários blogueiros, vários leitores seguem essa lista porque ela é bem famosa. Só que sinceramente eu vejo eles fazendo este projeto de um jeito que pra mim, pelo menos, não faz muito sentido. Obviamente que eu não pesquisei todos, absolutamente todos, mas ao mesmo tempo aqueles em que eu vi falando ou fazendo esse projeto fazem de um jeito que sinceramente pra mim não é muito agradável. Então eu vou propor do jeito que na minha cabeça faz sentido. Caso você tenha interesse, será muito bem-vindo em me acompanhar. Mas antes de falar como que vai funcionar, vamos falar sobre essa lista. A lista de 1001 livros para ler antes de morrer hoje é uma referência no mundo literário, né? Por conta de seu trabalho. Mais de 100 críticos literários do mundo todo se organizaram para escolher justamente esses 1001 livros que todo leitor deve ler antes de morrer. Como eu falei, esse trabalho hoje é muito conceituado, uma referência literária, apesar de todas as problemáticas, que obviamente uma lista não é uma unanimidade, uma lista sempre vai beneficiar alguém e sempre vai deixar alguém de fora, e como não poderia deixar de ser, é uma lista que visa mais livros originalmente em língua inglesa, que visa mais homens, que visa principalmente a Europa e os Estados Unidos, deixando outros países, outras literaturas importantes de fora. Mas como eu falei, apesar de não ser unânime, apesar de ter essas suas problemáticas, é uma lista que no geral agrada a gregos troianos, vamos falar assim, apesar de todas essas mudanças. Que mudanças são essas? Essa lista foi divulgada e publicada em forma de livro pela primeira vez em 2006. O Dr. Peter Boxall organizou tudo em ordem cronológica, bonitinho, e desde essa primeira edição em 2006 são feitas atualizações. Afinal, todo ano milhares de livros são publicados, né? Livros muito importantes, e dentro dessas novas atualizações, livros são deixados de fora, livros são acrescentados de acordo com a necessidade que esses críticos literários observam. A lista se propõe a ser o mais democrático possível, embora obviamente ele fale em diversos pontos, mas ao mesmo tempo ele se propõe a ser mais do que apenas uma lista de romances. Então a gente vai ter coletânea de contos, vamos ter panfletos, vamos ter ensaios, vamos ter coletânea de poesias, graphic novel, peças de teatro. Então, ao longo da história da literatura, muito daquilo que foi produzido em seus diversos gêneros estarão nessa lista. Como eu falei, foi publicado pela primeira vez em 2006 e em 2008 foi feita a maior mudança nessa lista, onde 300 obras, quase que todas de autores de língua inglesa, foram tiradas, foram colocadas em seu lugar obras pouco conhecidas e de preferência de autores de língua não inglesa. Depois dessa grande alteração em 2008, foram feitas pequenas alterações em 2010, em 2012, onde só por volta de 20 livros foram trocados. A grande problemática, em minha opinião, é que a última edição, a última revisitação que os críticos fizeram a essa lista aconteceu em 2018. De lá para cá não teve nenhuma atualização, então estamos atrasados
atrasados 7 anos. 7 anos de atraso. 7 anos de publicações que não foram visitadas e não foram incluídas nessa lista. Por último, é importante falar que, embora publicado originalmente em inglês, a lista possui várias adaptações, principalmente por conta de mercado editorial, onde, dependendo do seu país, há uma atenção maior para os livros clássicos desse país. Então, na Espanha, a versão de lá tem mais livros em espanhol, no francês tem mais livros em francês, no Brasil tem uma adição de livros em português. A problemática com essas adaptações se dá justamente no fato de que não é esse mesmo corpo de críticos que fizeram essa lista macro vai fazer esta lista adaptada, mas é feita uma escolha de um autor, um crítico literário desse país específico, e esse crítico que vai escolher os livros que ele prefere. Então não é um resultado de um processo transparente, ou até mesmo que vai fazer com que a pessoa não faça suas próprias escolhas pessoais. Ela pode muito bem não gostar de um clássico e ela não acrescentar esse livro, esse clássico, e ao mesmo tempo ela preferir um livro pouco conhecido e colocar nessa lista, embora ela não tenha esse impacto literário, esse impacto cultural no seu país. São essas as críticas, são essas as problemáticas, mas como eu falei, apesar de tudo, ela ainda é uma lista de referência, ela é uma lista respeitada e ela é uma lista que muitos leitores observam e fazem projeto de leitura. E aqui não seria diferente. Só que qual vai ser a diferença daqui para os demais colegas que fazem esse projeto de leitura? Aqui no nosso podcast, no Desafios Literários, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu reuni todos os livros de todas as edições em inglês, das 5 edições, né? Como eu falei para vocês, a primeira edição foi em 2006 e logo após tivemos a edição de 2008, a edição de 2010, a edição de 2012, a edição de 2018. Então, com essas 5 atualizações, eu não vou descartar nenhum livro que foi descartado, que foi trocado. Então, obviamente, embora o título do projeto se chame 1001 livros para ler antes de morrer, já obviamente teremos mais de 1001 livros. Eu não vou pegar as adaptações de cada país, porque, enfim, muitos livros já nessa lista original em 2006 não tem livros traduzidos para o Brasil, e eu acredito que alguns livros muito específicos em cada país também não vão ter suas versões traduzidas aqui. E eu quero que esse projeto, embora seja bem emblemático e embora eu esteja bastante empolgado, ele tenha dinamismo e ele seja acessível a todos. Então eu vou pegar a lista de todas as 5 versões, de todas as 5 atualizações, e vou ler os livros sem fazer o descarte. Além disso, eu vou acrescentar uma outra lista, aproveitar o ensejo, porque muitos livros estão nessas duas listas, que é o livro da literatura. Eu acredito que todo mundo conhece o livro da literatura, foi publicado pela editora Globo, e ele segue basicamente o esquema do 1001 livros para ler antes de morrer. O livro da literatura foi publicado lá fora e aqui no Brasil em 2016, mas não teve nenhuma atualização. Acredito que ele não se propõe a ter atualizações, mas caso aconteça, eu vou atualizar vocês. E por que eu estou acrescentando os livros que compõem o livro da literatura a esse projeto do 1001 livros para ler antes de morrer? Porque muitos livros que estão no 1001 livros para ler antes de morrer também estão no livro da literatura, e ao mesmo tempo existem livros que estão no livro da literatura que não estão no 1001 livros para ler antes de morrer. Então, como já vamos fazer esse projeto imenso, que mesmo se a gente ler 100 livros por ano só nesse projeto, o que não vai acontecer, afinal vão acontecer outros projetos aqui dentro do podcast, mas mesmo que a gente lesse 100 livros dessa lista por ano, esse projeto vai demorar 10 anos para enfim ser concluído, e a gente também não está com pressa. Então vamos incrementar ainda mais esses livros, até porque a organização do livro da literatura muito me interessa. É uma organização que é bem coerente e segue justamente o que eu estou querendo, que eu não vejo acontecendo com as pessoas que estão fazendo este mesmo projeto. Então, só repetindo, vamos
pegar os 1001 livros para ler antes de morrer em suas 5 versões, suas 5 atualizações, e vamos pegar o livro da literatura e colocar esses livros e fazer a leitura em ordem cronológica. Esse é o diferencial. Eu vejo as pessoas fazendo esse projeto da seguinte maneira: vi esse livro está no 1001 livros, vou ler. E embora eu fique feliz vendo as pessoas indo atrás desses livros, tentando completar esses 1001 livros, para mim não faz sentido não ler em ordem cronológica, tal como a lista sugere. Ainda mais que para mim vai ser muito mais fascinante pegar a lista, ler em ordem cronológica e a gente ir acompanhando o contexto histórico de onde a gente saiu, não só em questão de literatura, mas em comportamento social, para chegar onde estamos hoje. Então eu acredito que o diferencial, eu particularmente não vi na pesquisa que eu fiz as pessoas lendo os livros do 1001 livros para antes de morrer em ordem cronológica. A minha intenção é justamente ler em ordem cronológica para a gente conseguir fazer o avanço da sociedade, da história e da literatura ao mesmo tempo em que a gente vai ler os seus pares. Não ter isso de ler um livro de 2010, agora vamos ler um livro de 1890, agora vamos ler um livro de 1995, vamos voltar para 1915. Não, vai ter uma sequência para a gente aproveitar ao máximo, conversar não só sobre o livro, mas sobre o contexto histórico também. Eu acredito que isso vai ser muito mais enriquecedor. Como eu falei, o livro da literatura tem uma divisão que é muito agradável para mim e eu vou respeitar essas lacunas, vou respeitar essas divisões, porque eu vou falar para vocês aqui como que está dividido para vocês entenderem o meu raciocínio. As divisões acontecem da seguinte maneira: Heróis e Lendas são livros escritos entre 3000 a.C. a 1300 d.C. Tem uma segunda divisão que vai englobar os livros do Renascimento ao Iluminismo, que compreende os anos de 1300 a 1800. Uma terceira divisão do Romantismo à Ascensão do Romance, que compreende os livros de 1800 a 1855. E aí vai destrinchando períodos históricos, rompimento com as tradições, a literatura pós-guerra, literatura contemporânea. Essa divisão por marcos históricos muito me agradou. Ela se encontra no livro da literatura, como eu falei, mas não se encontra no 1001 livros para antes de morrer. Eu vou colocar ela no Instagram, caso você tenha um interesse em acompanhar, ver quais são os livros, porque lá eu vou seguir à risca aqueles livros, eu não vou pular livros. Então, caso você tenha interesse em algum livro, em algum período histórico, está achando esse meu projeto muito longo, muito absurdo e não queira acompanhar à risca, você vai lá, olha a lista, você vê qual livro você tem interesse, você se programa para você ler junto comigo e depois a gente conversar, comentar. Acredito que vai ser incrível. Apenas uma observação: esse projeto eu comecei a fazer bem lentamente, sem maiores intenções, por volta de 2018, 2019, lendo um livro aqui, um livro ali, já em ordem cronológica. Então eu li 13 livros. Eu li livros que compõem justamente essa primeira divisão, Heróis e Lendas, que compreende os anos de 3000 a.C. a 1300 d.C. Esses 13 livros eu não vou reler. Então a gente vai começar o projeto já dessa segunda divisão do Renascimento ao Iluminismo. Eu acredito que vai funcionar, a gente não vai perder muita coisa, até porque o Renascimento, o nome já está falando, é um novo nascimento da literatura, né? Onde os gregos foram resgatados, mas de uma maneira totalmente diferente. E eu tive particularmente um pouco de dificuldade em começar esses 13 livros. Dificuldade com os livros em si? Não. Dificuldade em montar justamente essa questão de heróis e lendas. Por quê? No livro da literatura, esse primeiro bloco, essa primeira divisão, Heróis e Lendas, compreende 34 livros. No 1001 livros, apenas 6 livros compõem esse primeiro bloco. Dos 34 livros do livro da literatura e dos 6 do 1001 livros para antes de morrer, tem em comum apenas um livro, que é o livro das 1001 Noites. Então, para vocês entenderem um pouco, dos 39 livros que compõem essa lista, eu consegui montar apenas 13 livros. Por quê? Principalmente por conta da dificuldade desses manuscritos
no original. Estamos falando em escritas feitas originalmente em pedra, manuscritos que se perderam com o tempo, então o que a gente tem é fragmentos e até mesmo livros que não têm tradução e principalmente, na verdade, são livros que não foram traduzidos para o Brasil. Então, desse primeiro bloco, Heróis e Lendas, de 39 livros, apenas 13 estão entre nós e isso me desanimou e eu acredito que revisitar esses 13 vai me deixar um pouco frustrado. Então, eu acredito que a gente começar esse projeto do Renascimento até os dias de hoje vai ser muito mais agradável. Até porque, caso vocês tenham pegado um pouco essa questão de ordem cronológica, vocês vão ver que dentro do 1001 livros para ler antes de morrer, vai nascer um outro projeto que eu só vou falar quando a gente chegar nesse ano específico. Dentro de um ano específico, a gente vai fazer com que um novo projeto nasça e aí a gente vai começar esse terceiro projeto do zero. Lembrando que a gente já tem o Nobel de Literatura, a gente vai começar agora o 1001 livros para antes de morrer, mais o livro da literatura, e o terceiro vai ser esse projeto que vai nascer no período específico, na data certa, que eu não vou falar agora para não soltar spoiler. Mas caso vocês tenham só pensado um pouquinho, vocês já pegaram qual vai ser esse projeto de leitura. Então eu vou dizer aqui para vocês os 13 livros que eu já li e que eventualmente eu posso ler com vocês, posso fazer a resenha para que a gente converse, como se fosse uma retrospectiva. Afinal, são apenas 13 livros, são livros interessantes, apesar de ser calhamaço. Uma outra questão, por ser calhamaço, vai fazer com que esse projeto demore um pouquinho mais para andar. E além disso, foram leituras recentes, minha cabeça ainda está um pouquinho fresca, eu acho que não é uma boa hora para eu voltar a essas histórias. Mas caso você tenha interesse em saber quais são esses livros, eu vou colocar lá no nosso Instagram para você acompanhar do zero, caso você tenha interesse nesses livros. E vou falar aqui também, além disso, eu estou me comprometendo a ocasionalmente a gente fazer uma retrospectiva desses 13 livros, caso vocês tenham interesse, para a gente agregar o conhecimento e no final de tudo deixar tudo bem amarradinho. Então esse primeiro bloco, Heróis e Lendas, constitui os seguintes livros. O livro 1, A Epopeia de Gilgamesh. Livro 2, Ilíada. Livro 3, Odisseia. Livro 4, Fábulas de Esopo. Para o livro 5 eu fiz uma mescla de dois livros que representam o teatro grego e que estão no livro da literatura, que é Édipo Rei e Medeia. Então eu peguei um livro mais gordinho de teatro grego e li essas duas peças e acabei lendo outras peças para entender um pouco melhor essa questão de teatro grego. Afinal, ao mesmo tempo em que a gente sabe que foi um período muito produtivo, em que muitas peças foram encenadas e escritas, obviamente, não dá para ler tudo, senão a gente vai parar no tempo somente com o teatro grego. Então, li as 4 peças que são as fundamentais para o teatro grego e coloquei aqui como livro 5. Livro 6, Eneida. Livro 7, Quérias e Calirroi. Livro 8, O Asno de Ouro. Livro 9, Metamorfoses. Livro 10, Beowulf. Livro 11, Antologia Poética Chinesa. Livro 12, O Livro do Travesseiro. E livro 13, As 1001 Noites, ou O Livro das 1001 Noites. Então, como vocês podem ver, a gente já nesses 13 livros, a gente pegou um pouquinho de Grécia, a gente desceu um pouquinho, graças a Eneida, para a fundação de Roma, pegamos um pouquinho da literatura da época, a consolidação do latim, e ao mesmo tempo, esses 13 livros têm as suas representações lá no Oriente. A gente sabe que a literatura oriental é uma literatura milenar, então a gente tem China, a gente tem Japão com o Livro do Travesseiro, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tudo que foi produzido nessa época foi muito maior, mas ao mesmo tempo se perdeu. E ao mesmo tempo muita coisa não foi traduzida. No momento dessa gravação desse episódio, por exemplo, eu sei que tem a publicação de um livro muito importante do Egito, né, que é o Livro dos Mortos, mas ao mesmo tempo numa edição que a tradução é muito criticada, que a galera não curte muito, mas que justamente poderia, obviamente, estar nessa questão de heróis e lendas e muitas problemáticas que fizeram com que esse projeto, nesses 13 livros, que poderiam ser mais livros, estagnasse para mim. Então eu particularmente, enquanto leitor, dei um alívio quando eu já mudei de seção, porque eu sei que a produção literária de livros a partir do Renascimento, a partir de 1300, 1400 até os dias de hoje é mais comum, embora a gente saiba que ainda tem alguns livros
livros que até hoje se tornam inacessíveis a nós leitores. Não sei por que motivo. A gente vai conversar sobre isso conforme o projeto for se desenvolvendo. Então eu peço encarecidamente desculpas caso vocês estejam frustrados pelo fato de eu propor um projeto e já pular 13 livros, mas como eu falei, caso vocês tenham interesse, podemos ler esses 13 livros. Caso surjam novas versões e novos livros, a gente lê livros desse bloco e a gente faz só um reajuste de números para a gente poder se organizar. De qualquer forma, caso você tenha interesse em ler esses livros a partir do Renascimento, você será muito bem-vindo. Como eu falei, a lista vai estar no Instagram para você acompanhar bonitinho, e eu já convido vocês a lerem comigo justamente o livro de número 14, o livro que já vai inaugurar o período renascentista. Que livro é esse? Sim, o livro inaugural desse período é justamente a Divina Comédia de Dante Alighieri. Vocês conseguem imaginar o peso que esse livro traz para nós enquanto leitores, vai trazer para esse projeto? A gente, embora não leia 13 livros iniciais, a gente vai começar esse projeto com o pé direito. Quem aqui nunca teve vontade de ler a Divina Comédia? Então eu espero sinceramente que você fique aqui comigo, que você leia comigo, que você possa me acompanhar nesta louca aventura que vai ser ler, obviamente, mais de 1000, mas vamos utilizar o título do projeto: ler comigo 1001 livros antes de morrer. Eu acredito que vai ser uma jornada fabulosa e eu quero companhia, então seja muito bem-vindo, me acompanhe, leia comigo, comente comigo, que o resultado vai ser enriquecedor. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse episódio, espero que você tenha gostado desse projeto, espero sinceramente que você me acompanhe. Um forte abraço e até mais!